Diretor da Mercedes admite: o W13 tem uma característica irritante e que faz com que eles continuem a desenvolvê-lo nesse ano de 2022. E apesar de parecer que é uma característica boa, na verdade atrapalhou muito a Mercedes desde o início da temporada. Quer entender tudo sobre isso? Quer saber mais sobre essa situação? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos, e hoje a gente vai falar justamente sobre essa questão tão complicada da Mercedes. A gente sabe que desde o início do ano ela vem tendo alguns problemas com o W13. E eu já cansei de falar sobre isso aqui nesses vídeos do Hora do Piloto. Já falei em diversos vídeos sobre essa situação e que acabou fazendo com que a Mercedes tivesse alguns vislumbres de esperança nesse ano. Vislumbres esses que acabaram sendo apagados em diversos GPs da Fórmula 1. Esse sim é o grande problema da Mercedes em 2022. Então, se você quiser saber tudo sobre isso, não esqueça de assistir esse vídeo até o final, porque justamente no final que nós iremos concluir esse assunto para que você possa entender os principais problemas da Mercedes e o porquê ela simplesmente não abandonou esse conceito já no início do ano, como muitas pessoas chegaram a sugerir para a equipe alemã. Uma coisa a gente já sabe, a Mercedes tem disputado durante toda essa temporada não com as suas principais rivais da Fórmula 1, mas sim com o próprio conceito do W13. Nós sabemos o que o W13 tem, principalmente de diferença quando nós comparamos com Ferrari e com Red Bull. O conceito de Zero Side Pods é o que se destaca no carro da equipe alemã. Essa foi a principal questão que vem sendo falada desde o início do ano. E foi a principal batalha da Mercedes desde o primeiro GP da Fórmula 1 em 2022. Entender como esse conceito pode ser benéfico ou não para a Mercedes no decorrer do ano, nas próximas temporadas também da Fórmula 1. Eu me lembro inclusive que nos primeiros GPs, Toto Wolff, Andrew Chauvelin, Mike Elliott e até mesmo os próprios pilotos Lewis Hamilton e George Russell chegaram a falar que realmente era importante coletar dados para entender melhor esse conceito e saber se realmente era possível anular ou amenizar o porpoising mesmo com sidepods tão pequenos em seu carro. Desde o início do ano não se sabia se seria ou não possível amenizar esses problemas mesmo com esse conceito do W13. Entretanto, principalmente após o GP de Barcelona, a Mercedes conseguiu ali pelo menos amenizar essas questões. Claro que teve momentos de altos e baixos, principalmente ali nos GPs de Mônaco e Montreal, pistas mais irregulares, onde a Mercedes acabou tendo alguns problemas novamente com o porpoising e também com o bouncing. Mas de uma forma geral, ela conseguiu sim amenizar em muito esses problemas, o que deu sim, de certa forma, um respiro de esperança para a equipe alemã, que nesse momento já se vê ali de alguma forma batalhando contra suas principais rivais, e agora eu sim estou falando sobre Ferrari e sobre o Red Bull. E é claro que esses momentos ocasionais de esperança acabaram ajudando o time alemão, de certa forma, a serem encorajados e entenderem que talvez seria sim possível consertar esses problemas principais do W13 sem ter que mudar abruptamente o propósito ou até mesmo o design do carro. É basicamente isso que encorajou e permitiu inclusive que no GP da Hungria de Fórmula 1, George Russell, por exemplo, fosse capaz de passar ali a conquistar a pole position naquele GP específico. E, inclusive deu a oportunidade não apenas de Russell, mas também de Hamilton, de tentar batalhar pelo título, ou pelo menos ali pela vitória no GP de Budapeste. Mas uma característica continua sendo irritante e não permite que esses engenheiros da categoria, ou melhor dizendo, engenheiros da Mercedes em si, desenvolvam o carro de forma que esse conceito seja modificado ou até mesmo haja algum tipo de modificação abrupta no W13. E Andrew Chauvelin falou justamente sobre isso, sobre
essa questão irritante no carro, explicando exatamente sobre o que é essa questão. Na verdade, segundo ele, o que foi esse fim de semana, o último fim de semana de Fórmula 1, no GP da Hungria, na verdade foi muito útil. Claro que eles começaram o fim de semana de uma forma bem ruim, vamos dizer assim, com os treinos livres tendo muita dificuldade em desenvolver, ajustar o W13 para os dois pilotos, mas de certa forma isso tudo foi muito útil, porque acabou mostrando para a Mercedes que era possível reverter o jogo de uma forma muito veloz, permitindo obviamente a pole position de George Russell. Mas segundo Chauvelin, é justamente isso que é irritante nesse carro, porque existem vislumbres de performance no decorrer do ano. Enquanto no GP é possível fazer a pole position, no GP posterior, realmente o W13 não age da mesma forma e tem dificuldades em momentos de qualificação, por exemplo, ou até mesmo em momentos de ritmo de corrida. Um bom exemplo disso tudo é justamente o próprio GP de Barcelona de Fórmula 1, onde a Mercedes conseguiu, de certa forma, andar muito mais próxima de Ferrari e Red Bull com um ritmo interessante no W13. Mas nos GPs posteriores, ela demonstrou que talvez aquele ritmo seria algo muito mais irreal do que algo palpável de certa forma. E é esse estímulo que é extremamente irritante e desgastante para os principais engenheiros da equipe alemã. Olha o que Andrew Chauvelin, que é o diretor técnico da Mercedes, acabou dizendo aí em uma entrevista. É útil. E esse carro tem sido particularmente irritante na forma como nos dá vislumbres da performance e do que poderá ser a um nível que é muito difícil para nós apenas desistir dele. Então, isso suga um pouco do ponto de vista da engenharia. Mas depois Andrew Chauvelin falou por que talvez existem esses momentos de altos e baixos. A Mercedes, na verdade, não tem conseguido gerar o downforce e também, é claro, o arrasto aerodinâmico necessários para fazer com que o W13 seja mais veloz de uma forma geral. Aparentemente, a aderência deixa a desejar, mas quando se aumenta a aderência através de mais pressão aerodinâmica, o arrasto aerodinâmico passa a ser o grande culpado, o grande vilão da velocidade ao final das retas. E esse é um grande problema. Anteriormente, o porpoising atrapalhava muito a equipe alemã nesse sentido também, mas aparentemente, nesse momento, a aderência é a grande vilã de Lewis Hamilton e George Russell, e que faz com que, de certa forma, esses desempenhos sejam tão irregulares dependendo de cada uma das pistas no decorrer de 2022. Tem sido um carro complicado e certamente algum dos problemas é porque nós não tivemos downforce suficiente. Precisamos encontrar mais downforce e mais. No geral, é um sinal útil de que estamos indo na direção certa. O pódio duplo, a pole position, todos esses sinais que nós só poderíamos sonhar no início do ano, e isso é encorajador. Parece que estamos fazendo progresso. E Chauvelin deixou claro que essas condições do W13 é que realmente não permitem que a Mercedes, de certa forma, possa modificá-lo para uma versão superior, vamos dizer assim. Alguns times, como por exemplo Aston Martin e Alpine, acabaram testando designs de outras equipes, designs diferentes dos carros deles do início do ano, de certa forma. A Mercedes aparentemente não pretende fazer nada disso, já que esse design mais estreito dos sidepods menores acaba favorecendo principalmente o ritmo de corrida. Copiar outros carros nessa altura do campeonato aparentemente não seria a melhor solução, ainda mais porque nesse momento específico, apesar de terem tido tantos problemas com esse carro da Mercedes atual, de certa forma, Andrew Chauvelin entende que nesse momento específico eles têm conseguido consertá-los. E além disso, há poucas corridas atrás, eles já sofriam e muito com porpoising. Situação essa que, como eu já disse no início do vídeo, já foi praticamente anulada dentro da Mercedes. Acho que está sendo útil ver o que o estreito corpo do carro consegue performar bem nas corridas. Isso é certamente o que temos como base para desenvolvimento. Nós seremos mais efetivos se trabalharmos com o que temos do que se tentarmos chegar ao projeto de outra pessoa. Mas os sidepods provavelmente são uma pequena distração de todos os problemas que tivemos que consertar. Se você pensar, há 3 corridas, nós estávamos com kicks em todos os lugares.
Montreal, Baku e Mônaco. E por fim, Andrew Shovlin falou sobre o desempenho de George Russell e Hamilton no último GP. Desempenho esse que muitos fãs da Mercedes vêm falando que é justamente um indício de que a equipe alemã já retornou de certa forma à briga por corridas nesse ano de 2022 e talvez venha a ter condições não apenas de conquistar o vice-campeonato mundial no campeonato de pilotos, mas talvez até mesmo conquistar em si o campeonato mundial de construtores nesse ano de 2022, se continuar tendo esse desempenho no restante do ano. Andrew Shovlin admite que esse desempenho específico na pista de Budapeste não se sabe se foi apenas porque a Mercedes performou muito bem ou se também porque Ferrari e Red Bull tiveram problemas durante a qualificação. O que se sabe é que, independente de qualquer coisa, o W13 teve sim melhorias importantes lá na pista de Budapeste, o que fez principalmente com que George Russell e Lewis Hamilton tivessem mais confiança no pacote aerodinâmico e também no carro em si. E é basicamente isso que importa no fim das contas. Eu, como piloto, sei muito bem disso. Muitas vezes você tem um carro rápido na mão, mas se você não tem confiança nele, você não consegue ser veloz o suficiente. Diga-se de passagem, os companheiros de equipe de Max Verstappen dizem que apesar de terem carros extremamente velozes, não conseguem confiar tanto assim no desempenho deles em pista, justamente porque é um carro muito difícil de ser pilotado. Só Verstappen para conseguir no fim das contas. Uma das coisas que mudaram foi que os pilotos de repente encontraram a confiança no carro que estava faltando. Então, antes da classificação, eles sempre diziam que assim que você inclinava a traseira, dava a sensação de que ia grudar, parecia que estava afastando de você. Nós não tínhamos visto nossos dois pilotos conseguirem voltas ofuscantes até George Russell conseguir a pole. E isso pode ter sido algo que realmente melhoramos, e há algumas mudanças no carro que possam ter feito isso. No fim das contas, segundo Shovlin, eles não sabem exatamente o motivo da pole position de George Russell. O que eles sabem é que foi essencial colocar as janelas de temperaturas dos pneus no momento ideal específico daquela pista. Ele não sabe se no GP de Spa, de Monza, eles conseguirão repetir o feito. O que Andrew Shovlin sabe é que no fim das contas a Mercedes tem melhorado cada vez mais. E a coleta de dados pode ter sido uma das grandes responsáveis por essa melhora acentuada no GP da Hungria de Fórmula 1. E é justamente isso que eles devem estar estudando nessas férias de verão da Fórmula 1. E isso deve acabar fazendo toda a diferença no decorrer desse ano de 2022. Mas você acredita mesmo que a Mercedes pode conseguir virar o jogo de certa forma? Você acredita que talvez esse momento ali, essa questão irritante no W13, que tanto afeta pilotos e engenheiros, pode acabar sendo a salvação da Mercedes no fim das contas? A salvação que estava de certa forma escondida em um W13 que teoricamente era mal nascido? O que você acha disso tudo? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Eu acredito sinceramente que no fim das contas essa questão irritante fez com que os engenheiros continuassem ali testando o W13. E isso tem sido essencial para que eles consigam de certa forma entender como ele funciona e consequentemente utilizar os elementos diferenciados e inovadores a seu favor. Isso foi extremamente importante. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo, o seu joinha faz toda a diferença, se inscrever no canal e claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!